Só que logo em seguida, Paulo usa outra expressão, e está aí no texto. Veja, é a expressão apóstolo de Jesus Cristo. E a palavra apóstolo tem um significado importante para nós, porque a palavra é enviado de Jesus Cristo. E foi mesmo, foi enviado de Jesus Cristo, porque assim que esteve na sua conversão, chamado por Ananias, e dito, primeiro ele foi chamado pelo próprio Jesus. Quando ele, então, é cegado, ele pergunta, quem é, Senhor? O que está acontecendo? Jesus diz, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E a primeira coisa que Paulo fala nessa relação é chamá-lo de Senhor. E a partir do momento em que Paulo chama Jesus Cristo de Senhor, ele vai entender que este Senhor vai dirigir a sua vida a ponto de ele ser um enviado. Então a palavra apóstolo, ela passa por essa ideia, um delegado, um mensageiro, alguém enviado com ordem. E nesse texto importante, significativo eu falar para você. Porque nos dias atuais nós temos a palavra apóstolo muito, mas muito mesmo fracionado do seu sentido original. Qualquer um hoje, por algum motivo, eu tenho os motivos, talvez nem trabalhe isso aqui nessa noite, mas por muitos motivos, muitos acham que são apóstolos. Contudo, havia regras para ser um apóstolo. E não está aqui no texto, obviamente, mas é aplicado àqueles que foram apóstolos de Cristo. E uma das primeiras coisas, eles precisavam ter andado com Jesus, ter acompanhado a sua ressurreição, ter sido chamado por Ele mesmo. Os 12 foram, e Paulo também foi chamado fora de tempo no caminho de Damasco. Note que a partir disso, de Paulo para frente, nós não temos mais apóstolos. E por 1900 anos, para não dizer 2000 anos, a igreja cristã conviveu sem apóstolos. Porque nós temos o colégio apostólico, e do colégio apostólico, os 12 apóstolos mais Paulo, nós temos a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, até o 19º século, até o 20º século, por 20 séculos, a igreja viveu sem, por entender que eles são e que não poderia ter mais. Infelizmente, nos dias atuais, muitos surgiram se chamando de apóstolos. Tenho que dizer, sem medo de errar, não há apóstolo fora destes, irmãos. Eu posso me chamar de médico, mas eu sou pastor. Eu posso me chamar de embaixador do Brasil na Noruega, mas não, eu sou um cidadão que mora em São Paulo e trabalha aqui com a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e não, mesmo que eu me chame eu não sou. Então essa defesa do apostolado, Paulo era um homem apóstolo enviado, e a expressão é de Jesus Cristo de novo. Paulo é um servo do Deus, quem era Deus, entendeu quem era Deus e amava ser servo de Deus. E entendeu quem era Jesus Cristo. Então Paulo é um enviado do Redentor. Paulo é um enviado do Messias. Imagine você, se Paulo fosse um apóstolo auto-instituído para os seus ideais. Imagine você, se Paulo fosse um apóstolo instituído para os seus planos, talvez para criar a sua rede de igrejas. Você não tem rede de igrejas em Paulo, viu? Você vai descobrir que Paulo era um homem que queria ver a igreja do Redentor crescer. Paulo queria ver as pessoas se converterem, de tal maneira que esse homem, em vários momentos, 2 pelo menos, diz que não conseguia, não tinha jeito de sobreviver e foi fazer tendas. Você vai notar que o apóstolo é um homem, ora, se ele é um servo, se ele não tem agenda para si, ao mesmo tempo ele é um enviado da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O que interessa em Paulo é que o Redentor faça a obra da redenção. Então essa é uma das grandes diferenças dos apóstolos e dos apóstolos. Dos apóstolos bíblicos, dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo,
A começar pela sua vida, pela sua entrega, pela maneira como eles viveram, pela maneira como eles morreram. Dentre eles, Paulo. E a diferença dos apóstolos do último século. Eu digo para você, se você quer ter um padrão de apostolado, fique com o da Bíblia. Porque os apóstolos de hoje talvez não sejam apóstolos de Cristo. Agora o texto diz, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, nós ainda veremos mais do que apóstolos. Nós ainda ouviremos falar de pessoas que ainda encontrarão títulos mais altos do que apóstolos. Alguns se chamarão de anjos em algum momento, outros se chamarão de querubins em algum momento, outros se chamarão de patriarcas em algum momento, outros se chamarão de semideuses em algum momento, e talvez haja alguém que encontre na ousadia dos últimos anos a condição de se igualar a Deus. Mas nunca o serão. Não serão apóstolos, não serão patriarcas, não serão anjos, não serão querubins, não serão semideuses e não serão deuses. Aqui nós temos em Paulo essa condição. Era um homem entregue à vontade do Senhor. O que marcava a vida desse apóstolo era a vontade do Senhor. Tão discutida nos dias atuais, nestes altos títulos desenvolvidos nos dias atuais. Aliás, o reverendo Augusto Nicodemos escreveu um belíssimo livro, o nome Apóstolos, para exatamente combater, como um teólogo reformado que é, essa loucura de nos dias atuais, homens quererem ser o que jamais serão.